Paz Senhor, meu irmão. Aqui é o evangelista Miguel de Souza e eu passo aqui para dizer para você que Jesus te ama. E tem um plano todo especial na tua vida, um plano de salvação. Você que pensa na eternidade, não pode esquecer de entregar sua vida a Cristo. É eternidade feliz só com Jesus. Se você ainda não aceitou, aceite como único e todo suficiente salvador de sua alma, né? Nós vivemos num mundo em que muitas vezes a gente observa nos principais jornais, né? Quando há esse vendavais esse tornado na região ali dos Estados Unidos, a gente vê aquelas casas bonitas sendo destruídas pelos vendavais, a gente vê as árvores praticamente sendo arrancadas, né? A gente vê os carros sendo destruídos como um brinquedo, pela fúria do vento, pela fúria da natureza, tempestade, enchentes. Isso aí é o dia a dia do ser humano. Quero dizer a você também que a nossa vida também, nós enfrentamos vendavais, tempestades. O segredo de tudo está à base, a solidez em que nós temos alicerçado a nossa fé. A nossa casa representa a nossa fé. Se você tem alicerçado a sua fé em Cristo, você vai passar por esse temporal e você vai ser um grande vencedor. Mas nunca esqueça, tem que alicerçar a sua casa, que é a sua fé em Jesus. Não na religião, não na filosofia, porque senão você vai se frustrar. Mas se você alicerçar esta sua fé em Jesus Cristo, você certamente vai ser um vencedor. Nós estamos dando um passeio na Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, né? E nós estamos nas divisões temáticas, os 5 livros da Bíblia. São livros chamados Livro da Lei, começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós temos os 12 livros chamados Livro Histórico, começa em Josué, Juiz e Ruth. 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Êxodo, Neemias e Esther. Agora nós chegamos então nos livros, dentro da divisão sistemática da Bíblia, livros chamados os livros poéticos ou livro de poesia. E vamos começar hoje com o livro de Jó, né? Este grande patriarca Jó. Não temos a certeza do escritor deste livro, mas pelos mais abalizados, né, pensadores do passado, eles alegam que Moisés tenha sido o escritor deste livro. Talvez Moisés tenha conhecido ele naquele período em que ele fugiu do Egito e foi para Midian, por volta do ano 1500 a 1700 a 2000 a.C. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre este livro. E eu já estou aqui com o livro de Jó, capítulo 2, o versículo-chave deste livro. São 42 capítulos, né? E o versículo-chave é o capítulo 2, versículo 3, diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa. Este texto bíblico aqui ele é muito interessante. Quando a gente lê, o próprio nome Jó significa voltando-se sempre para Deus. Você tem se voltado para Deus? Ou você é daquele tipo de pessoa que só recorre a Deus quando chega o desemprego, só recorre a Deus quando chega a enfermidade, só se volta para Deus quando o casamento está em ruína, só se volta para Deus quando o filho mergulha nas drogas, né? Não é assim. Nós temos que estar sempre ligado com Deus, ligado no céu, pensando em Deus. O amado irmão Paulo diz: pensar nas coisas lá de cima, de onde aguardamos o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jó significa voltando-se sempre para Deus, independente das circunstâncias da vida, independente das adversidades. E a Bíblia traça aqui que havia na terra de Uz, um local onde ele havia, Uz dos caldeus, um homem chamado Jó. Este homem, a Bíblia diz que ele era temente a Deus, era reto, temente a Deus, sincero e desviava-se do mal. Jó tinha 4 qualidades de chegada aí muito importantes, né? Era um homem justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Você tem sido uma pessoa justa? Você tem sido uma pessoa reta? Você tem sido uma pessoa que tem se desviado do mal? E por último, temia a Deus. Você teme a Deus? Salomão diz que sobre tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Temer a Deus não é ter medo de Deus,
mas ele tem respeito por Deus, saber que existe um ser no céu chamado Deus, né? E que ele é o dono da nossa vida. Muitas vezes falamos algo sem pensar, mas é muito bom refletir antes de falar, de abrir a nossa boca, porque não esqueçamos que nós estamos na terra, mas que Deus está no céu. E este homem chamado Jó, a Bíblia diz que Deus tinha abençoado grande esse homem. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. A Bíblia diz que dos homens do Oriente, de todos os homens do Oriente, Jó era o homem mais bem sucedido. Só para você não 7.000 ovelhas, ele era, digamos assim, se a gente tivesse que analisar, o maior produtor de lã desta região do Oriente. Já imaginou a soma de empregado que esse homem tinha? A Bíblia não diz quantos empregados, mas só para você ter uma ideia, para pastorear 7.000 ovelhas, tem que ser um bom número de funcionários. Mas a Bíblia diz que ele tinha 3.000 camelos. Camelo era o animal que fazia o transporte, né? Essas viagens longas. Hoje nós temos aí as chamadas jamantas, né? Que fazem o transporte das mercadorias. Nessa época não existia, então os camelos que faziam o transporte, né? As viagens longas eram feitas de camelo. E ele tinha 3.000 camelos. Possivelmente ele alocava esses camelos. Além do camelo, a Bíblia diz que ele tinha 1.000 juntas de boi, 500 juntas de boi, 500 jumentas. 500 juntas de boi são 2 cabeças de boi. Só para ter uma ideia, possivelmente, talvez nem mexesse com a agricultura, mas alugava, porque o arado, nesta época, não existia tratores como temos hoje. Então o arado era feito através, a preparação da terra, através dos bois. E Jó tinha isso, né? Então você observa jumentas, 500 jumentas também, animal de carga, né? E você observa que era um homem bem sucedido. Mas isso aí não impediu dele passar por tempestade. Justo, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, mas isso não isentou ele das tempestades da vida. O segredo está que Jó tinha a sua fé alicerçada em Cristo. Você observa que ele tinha 3 grandes amigos, e esses 3 grandes amigos vieram. Mas interessante que antes da chegada desses 3 grandes amigos, a Bíblia diz que Jó ele tinha 10 filhos. Eram 3 filhas mulheres e 7 filhos homens. A Bíblia diz que Jó levantava-se de madrugada e ofertava sacrifício a Deus. Ele orava a Deus, porque Jó, apesar de ser homem temente a Deus, de guardar o mandamento de Deus, os filhos de Jó, eles não viviam desta mesma forma, eles viviam nas orgias, nos prazeres efêmeros desta vida. A Bíblia diz que ele fazia um banquete na casa de um, na casa de outro, ao seu tempo, né? A coisa da juventude. Quantos jovens perdidos nesse momento que eu estou gravando essa mensagem, quantos jovens mergulhados nas drogas, quantos jovens muitas vezes saem de casa e os pais ficam de noite e não conseguem dormir preocupados com o retorno dos seus filhos. Vivemos num mundo onde a violência impera, a maldade impera, então os pais muitas vezes perdem o sono por causa dos filhos. E Jó levantava-se de madrugada, ele orava pelos filhos, ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Tem você orado pelos seus filhos? Tem você feito um sacrifício pela sua família? Para que Deus abençoe a sua família, abençoe sua esposa, abençoe seu marido, abençoe seus netos, a família de um modo geral. A família é um projeto de Deus. E o diabo ele quer devastar a família, ele quer destruir as famílias. Nós lemos neste texto aqui a existência de Satanás. Satanás, ele é real, ele existe. Não brinque com ele porque ele é real. E ele, eu digo para você que ele é paciente. Às vezes as pessoas falam contra Satanás, se levantam. Muito cuidado quando você abrir a boca. Não estou aqui levando você a temer a ele, não. Você tem que temer a Deus e guardar o mandamento de Deus. Mas nunca esqueça, não subestime que o diabo existe. Não esqueça também que o poder maior está nas mãos de Deus. Se você tem entregado a sua vida a ele, Deus vai te dar a vitória. Mas a gente observa aqui que os filhos de Deus estavam reunidos em determinado local e apresentou Satanás. Talvez os anjos, os seres angelical, nem notassem a presença dele, porque o diabo, a Bíblia diz, que ele se disfarça de anjo de luz. Não sabemos em que local deste planeta, deste universo, houve esse encontro. Mas a Bíblia diz que de repente o Senhor se volta para ele e diz: que fazes aqui, Satanás? Ele disse: eu vim de rodear a terra e a passear por ela. E o Senhor diz: tens observado meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E ele disse: olha, o Jó é um homem rico, tu tem abençoado ele, o seu gado tem aumentado, as suas ovelhas têm multiplicado, mas tira tudo que ele tem e vê se não blasfema diante de ti. A gente observa aqui que o inimigo de nossas almas, ele achava que a pessoa de Jó só era fiel a Deus pelo que Jó tinha.
Não, Jó provou. Né? E você observa que Satanás, ele não é onisciente e nem onipresente, ele não está presente em todos os lugares, e ele nem é onisciente, ou seja, capaz de saber o que vai acontecer. Ele não pode saber os meus pensamentos, o que eu penso, ele não pode saber, a menos que eu pronuncie as palavras. Se eu pronunciar, sim. Mas você observa que ele não é onisciente porque ele não sabia que Jó ia se manter fiel. E a Bíblia diz que os bois lavravam, os jumentos passeavam junto. A Bíblia diz que de repente veio um bando dos sabeus e levou tudo do Jó, aquela parte, né, os bois, os jumentos, e diz a Bíblia que matou os seus servos, escapou apenas o moço. E o moço veio a Jó e disse: olha, estava eu no campo, e os bois lavravam, os jumentos passeavam, e deu um bando de sabeus e levaram, só escapei para te trazer a nova. Em seguida entra o segundo moço, e o segundo moço disse: olha, desceu, caiu fogo do céu e consumiu as tuas ovelhas. Eram 7.000 ovelhas, e só eu escapei para te trazer a nova. O terceiro homem está ali já para dar a terceira notícia, também devastadora. Né? Disse que havia dado um bando dos caldeus e tinha levado o restante que tinha ali, os camelos de Jó. E ainda está esse falando, entra o quarto homem. Ele disse: estava eu na casa de teu filho primogênito, e deu o vento da banda da lenha e arrancou a casa, e só eu escapei para te trazer a nova. Quando Jó ouve esta palavra, a Bíblia diz que Jó rasgou as suas vestes, raspou o cabelo da sua cabeça, prostou-se em terra e adorou. Nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. E a Bíblia diz que ele não atribuiu nada disso a Deus. Mas os dias se passaram. A gente, claro que o tempo não permite, que a gente vai esmiuçar este texto aqui. Mas você já imaginou a pressão das mulheres desses funcionários de Jó, depois da morte dos seus maridos? A pressão em cima de Jó, a pressão física, psicológica. E em seguida, no capítulo 12, que é o versículo-chave, versículo 3, né, a Bíblia diz que após Jó não ter pecado contra Deus, novamente houve uma grande reunião e apresenta-se Satanás ali. E o Senhor diz: de onde vem Satanás? Ele disse: de rodear a terra e a passear por ela. E Deus, o Senhor Deus, diz agora para ele: observasse meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, desviando-se do mal, mesmo havendo tu incitado contra ele, ele permanece fiel. O inimigo diz pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Jó tem saúde, toca na sua vida, toca na sua pele e vê se não vai blasfemar diante de ti. Deus disse: ele está nas tuas mãos, só não toca na sua alma. A alma do crente, ela pertence a Deus. A alma do servo de Deus, ela pertence a Cristo. E a Bíblia diz que ele saiu dali e feriu Jó com uma enfermidade. Era chagas no seu corpo. Alguns dizem que ele ficou leproso. Você já imaginou? A situação de Jó, ela foi uma situação muito triste. Ele perdeu os seus funcionários, ele perdeu os seus bens e agora perdeu a sua saúde. O diabo, não tendo mais o que usar, usou a mulher da pessoa de Jó. E ela disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Jó disse, olhou para a mulher e disse: como falas uma louca, fala tu, mulher. Receberíamos o bem de Deus, não receberia o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quero dizer a você que talvez você está como Jó, passando por uma adversidade, mas continue a confiar no Senhor. A Bíblia diz que bendito é o varão que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Esta mensagem aqui é para pregar aí um dia todo, uma semana. Jó era um homem que tinha esperança. Infelizmente o tempo não permite, né? Jó era um homem que tinha esperança. No capítulo número 19 e o versículo 25, ele disse: porque eu sei que meu Redentor vive e que no fim dos dias se levantará sobre a terra. Jó tinha esperança. Você, meu irmão, você, meu amigo, nunca perca a esperança. Continue confiando no Senhor, que Deus vai te dar a vitória. Essa luta vai passar, essa tempestade vai passar, e o Senhor vai alcançar para você uma grande bênção. Eu profetizo sobre a tua vida uma bênção de ordem física, de ordem financeira e de ordem espiritual. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E eu agradeço a Deus pela sua vida e vamos continuar evangelizando. Compartilhe esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com um parente, com um amigo e vamos povoar o céu. Jesus em breve virá buscar a sua igreja e nós estamos nos preparando a cada dia para esse momento da volta de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.